Meu nome é Patativa do Assaré, e esta é a história mais amarga que meus ossos velhos puderam carregar. Um conto de sangue e lama que aconteceu naquelas terras esquecidas do sertão, onde a gente aprende desde cedo que o sofrimento não é um castigo, é só a regra. Aconteceu faz muito tempo, lá pelos anos 50, naquelas bandas onde o sol é um inimigo que queima a pele e a alma, e a terra rachada parece a pele escamosa de um defunto esperando a chuva que nunca vem. A gente morava numa tapera, casa de taipa e barro socado, coberta de palha de carnaúba que mal parava o sereno da noite, e muito menos a poeira que vinha com o vento leste. Não tinha luxo, não tinha conforto, só a lida braba da roça e o medo constante da fome que apertava mais a cada verão. A escuridão, quando caía, era total, um cobertor pesado que abafava qualquer som, que não fosse o ranger da madeira velha ou o berro agoniado de algum animal morrendo de sede. Ah, mas a vida era dura, você não imagina. Antes de continuar com essa desgraça que mudou minha vida e a vida de meu vizinho Manuel Vaqueiro, me digam nos comentários de qual lugar desse mundão vocês estão ouvindo minha história agora. Eu, que mal conhecia o mundo além do Riacho Seco e do Juazeiro Velho, fico pensando em quanta gente boa ainda tem por aí, cismando com essas histórias que parecem mentira de bêbado, mas que a gente sentiu na carne, no cheiro da morte. Minha mãe, mulher de fé e pouca palavra, passava o dia na labuta, remendando roupa e rezando para que a imagem de São José voltasse a chorar. Meu pai era um homem calado, com as mãos grossas como casca de pequi, e tinha o corpo curvado não só pelo peso do trabalho, mas pela humilhação de ver o pouco gado que tínhamos definhar no curral. A gente vivia com cheiro de suor misturado com fumaça de lenha queimando e poeira fina que entrava na goela e nos pulmões. À noite, o silêncio era tão pesado que eu jurava ouvir o sangue circulando nas veias do meu pai. Sentado no chão de terra batida, fumando seu palheiro e olhando o teto de palha com um semblante de quem já tinha perdido a esperança faz tempo. A luz da lamparina de querosene tremia, jogando sombras compridas e fantasmagóricas na parede de barro, fazendo a casa parecer viva e cheia de olhos que nos observavam da escuridão. O problema mesmo começou de verdade na semana em que o vento parou de vez. O calor estava um inferno, um vapor denso que grudava na pele e parecia secar até a saliva na boca. Manuel Vaqueiro, que morava um pouco mais para baixo, era o homem mais respeitado por ali no trato com o gado. Tinha um rebanho pequeno, mas forte, que resistia à estiagem melhor que o resto da vizinhança. Até que, numa terça-feira, o grito de Manuel Vaqueiro rasgou a tranquilidade podre do meio-dia. Ele veio correndo, descalço, tropeçando nas pedras, a camisa rasgada no peito e os olhos arregalados, com uma fúria que não era só medo, era desespero puro. Ele disse que tinha achado 4 novilhos no pasto baixo, no fundo da cerca de arame farpado. Eram animais jovens, fortes, que tinham resistido à sede da semana. Mas agora estavam espalhados. Não estavam só mortos, estavam destroçados. Fomos todos lá, os poucos homens que sobraram naquela região. Meu pai na frente, eu logo atrás, pisando devagar na areia escaldante. E quando chegamos, o cheiro atingiu a gente antes mesmo da visão. Um cheiro metálico, pesado, de sangue fresco misturado com tripas e a acidez do suor do medo que os bichos tinham sentido. Aquilo não era ataque de onça, meu Deus do céu. Onça mata para comer, pega a garganta e leva um pedaço. Aquilo ali, meu amigo, era obra de uma aberração, de uma força que não seguia a lógica. As carcaças pareciam ter sido abertas com violência inaudita. Os ossos do peito estavam estalados, desarticulados, como se uma mão gigante e peluda
tivesse apertado e puxado a carne com dentes maiores do que a cabeça de um bezerro. O pasto virou um lamaçal escuro de sangue seco misturado com areia fina. E o pior, o que fez o estômago de meu pai revirar, foi a forma como a criatura se desfez da comida. As tripas dos novilhos, os fígados, os rins, tudo estava pendurado nos galhos secos do juazeiro, como enfeite macabro, como se o atacante tivesse zombado da morte. Não era a fome que movia a criatura, era sadismo, era a necessidade de destruir o que era vivo. A gente sabia que a miséria sempre tinha um bode expiatório, fosse a seca, fosse o latifundiário. Mas aquele tipo de carnificina não vinha da natureza cruel que conhecíamos. Vinha de algo sujo, com a alma velha e podre. Os mais velhos da vizinhança, que logo chegaram para ver a desgraça, começaram a cochichar, olhando para o céu limpo que não dava trégua. Eles falavam em maldição, em pacto desfeito, em bicho que anda em duas pernas quando a lua cheia tá alta, mas que tem o coração de lobo. O nome, lobisomem, pairou no ar quente, pesado como chumbo. Naquela noite, ninguém dormiu direito na nossa pequena comunidade. O silêncio da roça, que antes era só paz e cansaço, virou uma ameaça pesada, cheia de ruídos que não sabíamos identificar. E quando o sol se afundou no horizonte, engolido pela escuridão, e o primeiro uivo, não de cachorro, mas de algo mais profundo, mais rouco, mais bestial, rasgou a noite, eu soube que a gente tinha sido visitado pela criatura que diziam só existia nas lendas para botar medo nas crianças que não queriam dormir. O bicho tinha chegado e estava com fome, mas não era só de carne, era de medo. E aquela noite, ele pegou a gente de jeito. Patativa do Assaré, sou eu. E se vocês pensam que o berro que ouvi foi a coisa mais feia daquela noite, vocês estão enganados. Foi só o aviso, o prelúdio, a nota grave que precede o toque da morte. Quando o urro cortou o ar, ele levou com ele todo o ruído do mundo. Ficou só o silêncio, mas um silêncio que pesava. Parecia que a poeira tinha virado chumbo e a gente estava respirando aquilo. Minha mãe, santinha, tinha as mãos na boca, os olhos arregalados, refletindo o brilho amarelo e fraco da lamparina que pingava óleo velho em cima da cômoda lascada. Meu pai, seu Zé, que era um cabra valente, mas já cansado da lida, parecia um boneco de pano. Tinha largado o feijão na metade, a colher pendia da mão e o suor frio escorria na testa dele, misturando-se com a sujeira do dia. Ele tinha escutado o que eu escutei. Ninguém precisava dizer o nome da coisa. O cheiro chegou primeiro. Não era cheiro de onça, nem de porco do mato. Era um cheiro de matança antiga, de pelo molhado misturado com enxofre e uma coisa doce, nauseante, como se fosse carne humana apodrecendo no sol. E o cheiro grudou na taipa, entrou pelas frestas, azedando o ar que respirávamos. Meu pai piscou, demorou e finalmente reagiu. Levantou-se devagar, os ossos estalando como galhos secos. Ele murmurou que precisava ir ver o gado, que se fosse ladrão, ele ia meter a faca na goela. Mas a voz dele não era dele, era fina, trêmula, como se tivesse sido roubada por um pássaro pequeno. Nós sabíamos que não era ladrão. Ladrão faz barulho de gente. Essa coisa fazia barulho de inferno. O bicho estava lá fora. A gente sentia a presença dele na pressão que ele botava nas paredes da casa. A nossa casa era só barro e graveto. Seu Zé fez ela com as próprias mãos há 20 anos. Parecia que a qualquer momento o corpo pesado da criatura ia se escorar nela e ia vir tudo abaixo. Aí começaram os animais. O curral ficava a uns 50 metros da casa. Tínhamos meia dúzia de ovelhas magras e uns 2 porcos. O porco começou a guinchar. Não era o guincho de ser alimentado. Era o guincho desesperado de quem sente o ferro frio na garganta. Durou 1 segundo e parou. Um corte brusco, como se o som tivesse sido engolido. Depois veio o mugido. A nossa única vaca leiteira, a Estrela. Ela gemia, longo, choroso,
E então houve um estrondo de madeira quebrada. O bicho tinha entrado no curral. E os cachorros, Patativa, vocês tinham que ver os cachorros, Cangaço e Trovão, meus 2 vira-latas que caçavam tatu e defendiam a casa de qualquer bicho peçonhento. Eles não latiram, eles choramingaram, um lamento baixo debaixo da nossa cama, o rabo enfiado entre as pernas, a baba escorrendo. Era a primeira vez que via aqueles cães de caça com medo de morrer. Eles sabiam que aquilo lá fora não ia só matar, ia desmanchar, ia esfolar a alma. Meu pai pegou a garrucha enferrujada de 2 canos, a única defesa da família, e pôs a mão no facão de corte, que estava pendurado na viga de sustentação. A santinha sussurrou que era para rezar, que o padre Cícero olhasse por nós. Eu não conseguia rezar. Eu só conseguia ouvir o som da respiração da criatura se aproximando. Parecia que ele andava em 2 patas, mas não era como o andar de um homem. Era um trote pesado, desajeitado, que fazia a terra vibrar. A poeira que se acumulava no chão de nossa sala começou a dançar, pequenina, subindo e descendo com tremor. Tum, tum, tum. Cada passo era uma martelada no peito da gente. Quando o bicho parou, ele estava colado na parede de trás da casa, onde ficava a cozinha e o fogão a lenha apagado. O silêncio voltou, mas agora estava preenchido pelo som úmido e profundo da criatura farejando a taipa. Eu podia jurar que ouvi o ar ser aspirado em grandes golfadas, sentindo o calor e o cheiro do nosso medo. Seu Zé mirou a garrucha na direção da única janela pequena, fechada com um pedaço de pano sujo, mas ele não atirou. Ele não conseguia ver nada. E então veio o teste. Não foi um ataque para entrar, foi um aviso. Uma garra, maior que a mão de um homem adulto, escura e curva como um anzol de pescador gigante, rasgou a parede. A taipa esfarelou e o pó seco caiu na cozinha. O rasgo não era grande, mas a força era imensa. Onde antes havia barro e graveto, agora havia um buraco irregular, e através dele, no negrume da noite, a gente podia ver o brilho amarelo e doentio de um olho. Não era o olho de um lobo, não era o olho de um homem. Era um olho que irradiava fome e inteligência maligna, um olho que sabia exatamente o terror que estava causando. Ele nos via. Minha mãe soltou um grito abafado. Meu pai levantou a garrucha, a mão tremendo tanto que o cano balançava. Ele gritou, seu Zé gritou, sai daqui, bicho do demônio, eu te furo as tripas. O bicho fez um barulho que parecia uma gargalhada rouca, vinda de um peito cavernoso, e com um movimento rápido, a garra sumiu, mas não sem antes puxar consigo um pedaço grande da estrutura, deixando um buraco ainda maior na parede da cozinha. O buraco era do tamanho de uma cabeça. O bicho estava nos observando. Não atacou para matar, não ainda. Ele queria saber se éramos saborosos o suficiente para o esforço. E antes que meu pai pudesse sequer pensar em acender o fósforo para ver o que havia lá fora, a criatura empurrou a cabeça pela abertura. Não era um lobo, era algo que foi lobo um dia, mas que tinha sido esticado, deformado pelo pecado e pela maldição. O pelo era preto, emaranhado com terra seca e sangue coagulado. A boca era comprida, com dentes que pareciam cacos de vidro polido, e a saliva escorria, brilhando no reflexo da lamparina. O cheiro de carniça aumentou tanto que queimou os nossos narizes. Estávamos nus diante do monstro. Ele olhou para Santinha, depois para mim, Patativa, e por último cravou o olhar no seu Zé, que tremia com a garrucha apontada para o rosto bestial. Foi então que o bicho deu a segunda gargalhada. Mas essa era cheia de prazer. Ele sabia que ia nos pegar. Ele estava só escolhendo quem ia primeiro. E o medo era a melhor parte da refeição dele. Meu pai gritou, corre, Patativa, pelo amor de Deus, corre! E atirou a garrucha no rosto da criatura.
o estrondo ensurdecedor na sala pequena. Meu nome é Patativa do Assaré, e se o amigo ou amiga topou com essa história, rezo para que tenha o couro duro e a fé no lugar, porque o que aconteceu naquela noite de lua minguante, lá para a banda do Riacho Seco, não foi coisa que se conte antes do galo cantar 3 vezes e o sol secar o orvalho. Foi um açougue. Foi a boca do inferno aberta no meio da sala de taipa. Eu tinha dito que a bicha estava por perto, mas nem eu, que já vi o diabo fazer feitiço em pilão de alho, estava preparado para o tamanho do desmantelo que ela ia causar. A gente estava encolhido debaixo da tarimba, eu, Zé Vicente e a mulher dele, Dona Quitéria, que só fazia chorar mudo, o bafo quente e rançoso da gente misturando com o cheiro de mofo da palha do colchão velho. A lamparina tinha sido apagada há muito tempo, e a única luz que vinha era a fresta mínima que a tábua da porta deixava escapar, um fiozinho prateado que denunciava a pouca força que aquela lua ainda tinha. Aí o silêncio quebrou. Não quebrou como um copo no chão que faz craque. Quebrou como uma árvore velha rachada por um raio no meio do tronco. Foi um bum cavo na parede de barro, seguido de um estalido de madeira que parecia um osso seco partindo. O bicho entrou, não pela porta, entrou pela parede. Escutei o barro caindo feito chuva grossa e junto aquele cheiro que me revirou as tripas. Não era só bicho, era podridão, era sangue pisado, era enxofre e chorume, era o cheiro do pecado. A criatura se postou ali na escuridão da sala. Zé Vicente soltou um gemido pequeno, mais um guincho sufocado de rato do que voz de gente. Eu queria calar ele, mas a minha língua estava seca e grudada no céu da boca, pesando 1 tonelada. Eu podia sentir o suor escorrendo nas minhas costas, gelado, apesar do calor abafado da noite. Aquele tremor na terra, antes vindo de longe, agora balançava a casa toda. A criatura era de um tamanho descomunal. Pelo ruído da respiração, ela estava ofegante, babando talvez. Eu forcei os olhos, acostumados à escuridão da roça, e consegui distinguir o vulto. Não era um lobo, não era um jumento, era um pesadelo mal feito, costurado de peças erradas. A cabeça era grande demais, baixa, como focinho comprido, e os olhos, Patativa, aqueles olhos me fizeram rezar para que eu ficasse cego. Eram 2 brasas amarelas, refletindo a pouca luz que entrava, sem pálpebras, fixos, parecendo procurar o cheiro, não a vista. O pelo, eu via o pelo, era grosso, cor de tijuco molhado, emaranhado em tufos e lama seca, e sabe-se lá o que mais. E ele se movia, devagar, farejando o chão. As patas eram gigantescas, desajeitadas, com garras que pareciam pedaços de foice enferrujada. E então ele parou, bem na frente da tarimba onde a gente se escondera. O silêncio voltou, mas era um silêncio preenchido pelo som gutural da bicha. Um ronco baixo, um catarro grosso que parecia vir da garganta, prometendo a morte. A criatura deu um passo lateral e o Zé Vicente, burro, pensou que ela ia passar. Ele se mexeu, 1 milímetro que fosse, mas aquele chão de terra batida atraiu a gente. Foi o fim. Um ataque foi rápido e violento, como um tiro de bacamarte. Eu vi a garra descer. Não foi um arranhão, foi como se um trator tivesse descido para cavar o chão. A tarimba, feita de 4 troncos finos e tábuas velhas, explodiu. A madeira voou em farpas. Eu senti o cheiro de mijo e terror do Zé Vicente no mesmo instante em que ele gritou. Não era um grito de dor, era um grito de surpresa terminal. E a criatura avançou, pegando o Zé Vicente. Eu não ousei respirar. O bicho puxou o Zé Vicente de debaixo do que sobrou da cama com uma facilidade assustadora, como se ele fosse um saco de farinha. O meu corpo estava prensado contra o de Quitéria, sentindo o tremor dela, a saliva escorrendo no meu pescoço, mas a minha visão estava fixa no que acontecia a meio metro de mim. O som, o som.
Eu escutei os ossos estalando. Não foi um estalo limpo, foi um som molhado, pesado, como quando você pisa numa melancia podre. Eu sabia que a costela do Zé Vicente tinha sido esmagada. Ele tentou levantar a mão, talvez pedindo clemência, talvez querendo me chamar. A criatura deu uma cabeçada, um movimento rápido, e o pescoço de Zé Vicente. Eu não quero descrever o pescoço. Só digo que foi virado de um jeito que a natureza não permite. O lobisomem, ou o que fosse aquela desgraça, estava com a cara enfiada no peito de Zé Vicente. Eram ruídos nojentos de carne sendo rasgada e mastigada, ruídos de saliva escorrendo, de dentes serrando. Eu podia jurar que ouvi o coração do pobre homem bater uma última vez. E depois o bicho puxou algo úmido e longo para fora do corpo dele, mastigando com pressa. Parecia que ele estava comendo com fome de 1000 anos. O chão, antes pó-seco, começou a ficar lustroso, escuro. O calor era imenso. O bafo da criatura era tão quente que parecia queimar o ar em volta, misturado com o vapor do sangue fresco. Eu fechei os olhos por um segundo, ouvindo a mastigação voraz. Dona Quitéria desmaiou debaixo de mim, o peso dela me esmagando, e isso me ajudou. Talvez o bicho só estivesse interessado na carne mais fresca e não na gente amontoada, imóvel, fingindo ser entulho. A criatura terminou, ou se satisfez com o primeiro bocado. Eu abri os olhos novamente. A bicha estava lá, em pé, o corpo sujo do meu vizinho pendurado entre suas garras, o focinho banhado em carmesim escuro. Ela balançou a cabeça, limpando a boca no ar, e então soltou o corpo. Ele caiu com um baque surdo, e a criatura se virou, lenta, pesada, e saiu. Não saiu correndo, saiu andando. Passou pelo buraco que ela mesma tinha aberto na taipa e sumiu na escuridão do mato seco. O chão tremia um pouco, as pedras rolando, e então o silêncio. O mesmo silêncio de antes, mas agora era um silêncio sepulcral, sujo de morte. Eu fiquei ali por um tempo que não sei contar. Quando tive coragem de me arrastar para fora de debaixo dos escombros, o cheiro de ferro e bicho selvagem me sufocou. Eu engatinhei até o corpo de Zé Vicente, ou o que sobrou. Não era mais um corpo, era um monte de carne despedaçada, jogada no meio da sala. O peito tinha sumido. Eu não chorei. O horror era tão grande que a lágrima secou antes de nascer. Eu só me levantei, tropeçando naqueles restos, e fui até a janela quebrada. O mato estava parado. A lua, já baixa, observava tudo, fria e indiferente. Aquele bicho, aquele lobisomem amaldiçoado, tinha vindo. Tinha matado um homem inocente na minha frente, em 5 segundos, com uma força que desafiava Deus e a natureza. E eu sobrevivi, Patativa do Assaré. Sobrevivi só pra contar que a gente não lida com bicho brabo, não. A gente lida com a fome do diabo. E essa fome não se satisfaz com pouco. Ela voltaria. E se voltasse, eu tinha que estar pronto. Eu olhei para o buraco na parede, depois para o corpo dilacerado de Zé Vicente. Eu estava vivo, mas a alma tinha ficado na escuridão, engolida pelo terror daquela noite de açougue. Agora o que me restava era saber se dava tempo de arrumar uma bala de prata antes da próxima lua, porque se não desse, eu seria o próximo a virar comida de maldição. Meu nome é Patativa do Assaré, e essa história não tem paz nem tem perdão, viu? Eu passei o que parecia ser a eternidade dentro de um sono pesado e fedorento, como se o barro da sepultura já tivesse grudado na minha pele. Não sei quantos dias foram. Podia ter sido 3, podia ter sido 1 ano. O tempo para quem está entre o rezo e o osso é só um bocado de escuridão lambendo a beira da alma. Eu despertei no rancho da Bem-vinda, a curandeira que morava depois da Grota do Urubu. O cheiro de aroeira queimada e de alho socado era tão forte que parecia queimar as tripas por dentro, e o calor da febre me fazia suar um caldo grosso, salgado. A boca estava seca, feito chão de rachadura no verão bravo. E o corpo era só dor latejando em compasso com o pulso. Parecia que meus ossos tinham sido moídos num pilão e só restava o bagaço.
Eu tentei levantar e a cabeça girou com a força de um redemoinho. Bem-vinda me segurou com a mão miúda mais forte, e nos olhos dela, que eram fundos e cheios de fumaça, eu vi que ela sabia. Ela não me perguntou o que tinha acontecido, porque naquelas terras a gente não precisava de palavra para saber que a maldição tinha andado solta. Ela só disse que eu tinha chegado carregado pelo dito, o vaqueiro cego, e que meu peito estava aberto, como se tivesse levado uma fossada, só que mais fundo, mais sujo. Ela disse que só o rezo do Pai Nosso ao contrário e a água da chuva apanhada na pedra furada é que tinham impedido a danação de levar minha alma de vez. Eu não conseguia lembrar de tudo, só flashes, o uivo, o cheiro de mato podre, sangue fresco, o estalo da madeira e a sensação de dentes, dentes grandes, não de onça, mas de algo que sabia o que estava mastigando. Quando a bem-vinda saiu para buscar mais um chá de fedegoso, eu consegui arrastar o braço. Senti a barba espessa e a pele da coxa grudenta de sangue seco e unguento de sebo de carneiro. Levei a mão ao peito. Foi aí que senti a marca. Não era uma cicatriz limpa, feita de ponto ou corte de navalha. Era uma ferida que não tinha fechado direito, uma meia-lua cravada logo acima das costelas, do lado esquerdo. Eu passei os dedos e senti a pele dura, repuxada, e debaixo dela o músculo parecia pulsante. E a pior coisa, estava quente. Não quente de febre, mas quente de fogo que arde sem brasa, como se o veneno daquela criatura tivesse ficado ali, se alojado, esperando. Eu forcei a visão no espelho de lata que Bem-vinda usava para se benzer, e o que vi me deu um frio que arrepiou o último fio de cabelo no cangote. A marca era preta e roxa, bordejada de um vermelho vivo, e tinha a forma exata da pata de um bicho grande, ou talvez a curvatura de um par de presas que tinham tentado me dilacerar, mas só conseguiram me carimbar. A Bem-vinda voltou e viu meu olhar fixo. Ela suspirou, um som de folha seca rolando no chão. Ela disse baixinho, com a voz raspada pelo tempo: Patativa, o que lhe mordeu não era bicho de caça, não. Era coisa. Eu perguntei. A coisa, o lobisomem. Ela balançou a cabeça devagar e disse que lobisomem era nome de almanaque para assustar a criança. Aquilo ali, meu filho, era pior. Era o desejo cruel, a alma de um homem que virou fera por pura ruindade, por pacto que não tem volta. Eu perguntei o que a marca significava. Ela disse que uns chamam de aviso, outros chamam de bênção. Ela olhou para mim com uma pena que me doeu mais que o ferimento. Ela disse: Você foi escolhido. O bicho não te matou porque não quis. Ele te deu o presente dele. Você não é mais só a Patativa, o matuto que perdeu tudo na seca. Você agora é dele e vai sentir o cheiro da lua cheia na garganta. A ideia me revirou o estômago. Ser um deles. Senti a selvageria me chamando. Mas a dor me deu força. Não a dor do corpo, mas a dor do que eu tinha perdido. Eu fechei os olhos e vi o rosto dos que se foram por culpa daquele mal. E vi o meu futuro, se eu ficasse ali, deitado, esperando a próxima lua para ser caçado, ou me transformar em caçador sem saber como. Bem-vinda me avisou. Se você for atrás da coisa, você vai virar a coisa. É o caminho. Não tem volta. Eu levantei da cama cambaleando, sentindo a marca queimar. Meu corpo, embora ferido, tinha uma força que eu não conhecia. Parecia que o sangue daquele demônio tinha me dado um novo fôlego, um veneno que era cura e maldição ao mesmo tempo. Eu peguei a peixeira que estava pendurada na parede, o único metal limpo que encontrei. Eu disse a Bem-vinda: Então que seja. Eu não vou virar bicho dele, não. Eu vou virar o juiz dele. A coisa pensa que me deu uma marca de posse, mas me deu uma marca de guerra. Eu prometi, ali, naquele quarto abafado de cheiro de defunto e de remédio, que eu ia usar aquela nova vida, aquele novo poder que pulsava na cicatriz, para caçar aquele monstro até que o sol do dia queimasse a última tripa dele. Se o caminho era virar um bicho, eu viraria o bicho mais arretado e vingativo que o sertão já tinha parido. Eu não era mais Patativa. Eu era a caça que tinha voltado para pegar o caçador.
e eu ia aprender a uivar no escuro. A bem-vinda rezava, e eu afiava minha faca. Eu tinha uma longa peleja pela frente, e o primeiro treino seria aprender a controlar a febre que agora me fazia desejar carne crua. Eu estava marcado, eu estava condenado, mas eu estava vivo, e isso bastava. Eu sou Patativa do Assaré. E se o amigo ou amiga veio até aqui para saber como foi que essa desgraça toda acabou, prepare a alma, porque o que aconteceu naquela noite não foi coisa que se conte para a criança. Foi peleja de sangue e osso, entre a gente e o que não tem nome direito. Faziam já 5 luas que a criatura vinha assolando o meu sertão. Não era só o gado, não. Era o medo que ficava na alma da gente. O bicho tinha levado o bezerro mais forte, tinha esmagado a cabeça de um porco na pocilga, e o pior de tudo, tinha deixado rastros que eram metade pata, metade pé de gente grande, embortado no barro seco da barragem. Eu já sabia. O cabra que se transformava era o Chico da Vargem, um coitado que vivia isolado, mas que naqueles 3 dias de lua cheia virava uma máquina de moer carne. Eu não podia mais dormir. A cachaça não fazia mais efeito. A gente que vivia na roça sabe que tem hora que a justiça de Deus é lenta demais, e a gente precisa fazer a justiça da terra com as próprias mãos. Passei a semana preparando o material. Meu avô, que era rezador e benzedor, tinha deixado um embrulho de couro velho guardado debaixo de uma pedra no fogão de lenha. Dentro, 3 balas de chumbo grosso, mas não era chumbo comum. Meu avô tinha derretido 3 dobrões antigos de prata pura, misturado com rezas fortes contra o bicho-homem. Cada bala tinha o peso de uma promessa e o poder de queimar o que não é para ser tocado. Eu tinha minha velha Winchester 44, companheira de caçadas de paca e veado, mas que naquela noite ia encarar um demônio com fome. O local da emboscada foi escolhido a dedo, uma moita de capoeira velha, perto do curral. Eu sabia que a criatura voltava para o cheiro de sangue fresco. Enterrei sal grosso em círculo, cobri com um pano sujo para o bicho não desconfiar e amarrei pequenos galhos de aroeira, madeira santa, nas árvores em volta. A noite chegou lenta, arrastada, como uma mortalha úmida. O calor do dia tinha sumido, substituído por um frio seco que entrava pelos ossos. Eu fiquei lá, sentado, a carabina no colo, cheirando a pólvora e a suor. O silêncio do sertão naquela hora era um ruído ensurdecedor, só que feito de vazio. Não tinha grilo, não tinha cigarra, nem o pio da coruja. Até o vento parecia ter prendido a respiração. Era o silêncio que antecede o estouro da guerra. As horas viraram um inferno de espera. Eu rezava o credo, Pai Nosso, tudo que eu lembrava, misturando as palavras santas com pragas rasteiras contra a feitiçaria que dominava o corpo do Chico. Lá pelas 2 da manhã, quando o ar ficou mais pesado do que nunca, eu senti, não ouvi, eu senti o bicho vindo. Um cheiro horrível, podre, de carniça velha misturada com o suor azedo de um homem que sofre. E então, o som. Não era o galope de um animal, mas um arrastar pesado e irregular, como se a terra fosse muito pequena para sustentar aquele peso. O mato começou a estalar a uns 30 metros dali, galhos secos se partindo com pancadas secas. Eu apertei a coronha da Winchester até os dedos ficarem brancos. Tentei respirar fundo, mas o cheiro da criatura estava invadindo tudo. De repente, ele saiu da escuridão, bem no limite da luz fraca que vinha da lua alta. Não era um lobo, era a perversão de um homem. Tinha mais de 2 metros de altura, coberto de pelos duros e sujos de terra. A cabeça era desproporcional, o focinho alongado, mas os olhos, Patativa, os olhos eram de gente, vermelhos, mas com uma inteligência maligna, cheios de ódio e dor. Ele arquejou, e o som era gutural, um uivo que começava na garganta e terminava num ronco de porco. A criatura deu um passo para dentro do círculo de sal. Foi ali, Patativa do Assaré, que eu vi o diabo no olhar do bicho. Ele parou, farejando o ar, e percebeu o truque. O cheiro da pólvora, o cheiro da prata. Ele rosnou,
mostrando fileiras de dentes amarelos e afiados. Uma saliva grossa e escura escorria pelo queixo. Eu levantei a arma e gritei, a voz rouca de tanto medo e raiva. Em nome de Deus, eu te mando de volta pro inferno, Chico. O primeiro tiro foi para desorientar, mirando o peito. Não fez nada. A bala de chumbo normal bateu e o bicho só grunhiu, cambaleando para a direita como se tivesse levado uma pedrada. A criatura se lançou para frente com uma velocidade que desmentia seu tamanho. Eu não tive tempo de correr. O golpe veio como um raio. Uma pata enorme me atingiu o ombro, me jogando contra a cerca de arame farpado. Eu senti o arame rasgar minha carne, um calor súbito nas costas. A carabina voou e caiu a uns 3 metros, perto de um tufo de aroeira. Eu estava no chão, o ombro estourando de dor. O lobisomem parou sobre mim. Eu podia ver o vapor quente saindo de seu nariz. O fedor de enxofre e carniça era esmagador. Ele levantou a pata para me esmagar o crânio. Naquele instante de morte certa, eu agarrei a minha última chance. Rastejei, a mão ensanguentada buscando a arma. O bicho rugiu, um som que fez tremer o chão, e desceu a pata. Eu me joguei de lado e o golpe rachou a terra onde minha cabeça estava. Alcancei a coronha. Não consegui levantar. Tive que atirar deitado, mirando para cima, sabendo que só tinha 2 balas de prata restantes. É pra queimar tua alma! Berrei, puxei o gatilho. Pá! A primeira bala de prata atingiu a barriga da criatura. O efeito não foi como um tiro normal. Não houve só sangue, houve vapor e um grito. Ah, Patativa, o grito. Não era o uivo de um bicho ferido. Era um grito de homem, de agonia profunda, misturado com um chiado de carne que frita na brasa. A criatura se dobrou, e onde a bala entrou, o pelo e a pele começaram a soltar fumaça. Era um cheiro adocicado de queimado que me embrulhou o estômago. O bicho se debatia, urrando e chorando ao mesmo tempo. Ele se virou, tentando arrancar a bala com as garras, mas a prata estava cozinhando ele por dentro. Ele começou a encolher, o corpo tremendo em espasmos violentos. Os ossos estavam estalando, voltando para o lugar errado ou para o lugar certo, dependendo de como se olhava. Eu me arrastei mais um pouco, tremendo tanto que mal conseguia mirar. Sabia que a prata só matava se atingisse o coração, mas o corpo dele estava mudando rápido demais. O focinho estava retraindo, as mãos estavam ficando mais parecidas com as de gente. Em meio àquela transformação horrível, eu vi, por um segundo, o rosto pálido e demente do Chico. Eu levantei a Winchester, olhei bem no centro daquele peito que agora parecia apenas inchado de sofrimento e mandei a última bala. Pá! O estrondo ecoou na noite. A bala de prata entrou no coração. O corpo do lobisomem se esticou numa convulsão final, caindo de costas no chão. Não houve mais urro nem rosnado, só um som pesado de carne atingindo a terra seca. Fiquei ali, sangrando, esperando. O vapor parou de subir. O cheiro de enxofre começou a diminuir, dando lugar ao cheiro metálico de sangue e ao odor estranho de cinzas. A lua cheia banhava o corpo caído. Quando a fumaça se dissipou, não havia mais bicho. Havia um homem, nu, pálido, magro, com o peito estourado, mas inegavelmente o Chico da Vargem. Tinha o rosto contorcido numa expressão de alívio final, como se a maldição, enfim, tivesse sido arrancada dele à força. Eu não senti vitória Patativa. Senti a frieza de quem fez o que precisava. Levantei, mancando, a carabina quente na mão. A luta tinha acabado. O preço foi alto. O sossego, naquela manhã, chegou cheirando a morte e a pólvora. E eu sabia que, mesmo tendo matado o bicho, a escuridão daquela noite tinha se grudado em mim para sempre. A gente nunca mais é o mesmo depois de ver o que os olhos não deviam. Nunca mais. E aqui tamo nós, mais uma vez, Patativa do Assaré, na solidão que me acompanha desde que me entendo por gente, desde que vi pela primeira vez o que o sol de Deus não alumia. A lamparina já tá quase no azeite, o pavio fumegando um cheiro de ranço que se mistura com o suor frio que ainda escorre da espinha. O bicho se foi, levou com ele um pedaço da minha paz, mas deixou a certeza de que a escuridão nunca dorme de verdade, só cochila esperando o tempo de caçar de novo. Eu tô aqui no oco da noite, no miolo deste sertão de terra rachada,
ouvindo só o grilo que insiste em cantar e o ranger da taipa velha que treme quando o vento passa. É uma vida de cão, essa de caçador. Não sou herói, sou só um homem cansado que viu coisa demais, que enterrou amigos demais, que sentiu o hálito quente de coisa que devia estar morta e enterrada. O que sobrou daquela noite ainda está grudado na palma da minha mão, o cheiro de pólvora e de sangue rançoso. Eu revirei o terreiro antes de o dia nascer de vez, antes que o sol viesse e queimasse o rastro. Havia os arranhões profundos na cerca de pau a pique. Parecia que a criatura tinha tentado levar a casa junto. Tinha também um rastro de pelo preto e grosso grudado na cerca, e um pedaço de bofe que eu não sei se era de cabra ou se era da própria desgraça. Eu juntei tudo com a pá, o estômago embrulhando, e joguei na cova rasa que eu sempre mantenho aberta atrás do chiqueiro, por precaução. A gente aqui aprende que a morte nunca é limpa. É sempre cheia de barro, de tripas expostas, de um fedor que gruda na alma e não sai nem com reza braba. E a pior parte não é a luta, não é o medo na hora em que o osso estala. A pior parte é o depois, é o silêncio que engole tudo. É a consciência de que você está sozinho nessa peleja e que ninguém mesmo lá na cidade grande, acreditaria se você contasse. Eles pensam que a escuridão é só falta de luz. Aqui, a gente sabe que a escuridão tem dentes. Eu sentei na rede velha, o corpo doendo de um jeito que a idade não explica. É o peso do chumbo que a gente carrega nas costas, o peso das almas que a gente não conseguiu salvar. Eu pego a espingarda, desmonto ela devagar, limpando a ferrugem e os restos de fumaça. Esse ferro velho é meu único amigo de verdade. Ele e essa solidão que me veste como um sudário. Muita gente me pergunta por que eu sigo fazendo isso. Por que eu não pego minhas poucas economias e vou morar onde tem asfalto, onde a noite é iluminado por poste de luz e não por olho de bicho. Mas eu não posso. Eu sou o sentinela aqui. Se eu for embora, quem vai ouvir o uivo? Quem vai ver a transformação quando a lua estiver cheia e prateada? A maldição não tá só no bicho, tá na terra, tá no sangue da gente que nasceu debaixo desse céu cruel. E parece que a minha sina Patativa do Assaré é ser o guardião das histórias que ninguém quer ouvir, o caçador das sombras que os outros fingem que não existem. Eu nasci no ano da seca, numa casa de barro que hoje mal se sustenta em pé. Minha mãe dizia que eu tinha um olhar triste antes mesmo de aprender a falar. Talvez eu já soubesse que minha vida ia ser assim, contando estrelas e contando ossos, sempre esperando a próxima aparição. O tempo passa e a paisagem não muda, só a gente que envelhece e fica mais lento. Mas a garra, a vontade de manter o mal longe, essa não morre. O sol já está querendo mostrar a cara lá fora, um sol aguado e fraco, mas que é suficiente para mandar criatura para debaixo da terra, para um sono cheio de pesadelos caninos. Por enquanto, a paz volta. É uma paz superficial, como uma camada fina de areia sobre um pântano. A gente sabe que basta pisar errado para afundar. E é isso. A gente termina mais um ciclo, mais uma noite. E é isso. A gente termina mais um ciclo, mais uma noite de terror. Eu conto essa história para vocês não só para aliviar o peso que sinto, mas para que vocês saibam que há mais no mundo do que se vê na televisão. Há coisa que rasteja no escuro, coisa que anda em duas pernas e que depois se curva e ruge. E eu, com minha fé pouca e minha espingarda velha, tô aqui para vigiar. Eu vou guardar minhas palavras, afiar minha faca e esperar a próxima lua. A gente se encontra de novo quando o ar tiver pesado e a sombra for mais densa que a realidade. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal O Caçador de Lobisomem para não perder o próximo relato. Patativa do Assaré se despede, mas a vigília não cessa. Que Deus nos guarde debaixo de uma luz.